Abra sua Bíblia, por favor, em Josué 3, de 1 a 17. Trecho bem conhecido da palavra de Deus. Josué 3, de 1 a 17. Tiraremos algumas... Vamos entender o contexto histórico, que não é difícil, e tiraremos algumas lições para nós aqui nesta noite. Essa passagem de Josué 3, de 1 a 17, deve ter na sua Bíblia um título. A passagem do Jordão, a travessia do Jordão. E esse episódio, sim, essa história da palavra nos leva a lembrar daquela situação quando o povo de Israel passou do Jordão para entrar na terra prometida. Só vamos relembrar essa situação. E nós conhecemos uma outra passagem, não por um rio, mas por um mar. O mar chamado Vermelho, Mar Vermelho. E é interessante, nós temos algumas diferenças daquela passagem, quando Moisés conduziu, lembra? O povo na passagem do Mar Vermelho, agora tem Josué conduzindo a passagem pelo Rio Jordão. Então, para começar, agora é um rio, não é um mar. Há uma diferença. Outra diferença, agora não tem vara, nem ordem nenhuma. Naquela época Moisés tinha. Naquela situação com Moisés, era um grupo maior. Era uma multidão, uma massa. Um grande povo que estava lá, prestes a passar pelo Mar Vermelho. Agora são 12 tribos. Eu achei interessante que um estudioso colocou 12 tribos disciplinadas, organizadas, estão atravessando. Outra diferença, que lá no Mar Vermelho, eles estavam passando, enfrentando o mar à frente, mas atrás vinham quem? Os egípcios. Havia um inimigo atrás. Então, à frente o Mar Vermelho, atrás os inimigos, os olhos à frente, mas também atrás, aquele momento de uma tensão prévia. Agora não tem inimigos pelas costas, não tem. Outra situação, na passagem pelo Mar Vermelho, o que estava guiando o povo? Quem recorda? Uma nuvem. Agora não tem mais nuvem. Mas agora nós vamos perceber que quem está guiando é a arca. E eu também achei interessante que um outro comentarista disse, um templo, um santuário transportável. A presença de Deus, enfim, que era transportada. Agora também, lá naquela travessia era noite, e agora é durante o dia. Então nós temos apenas algumas diferenças que eu achei interessante a gente relacionar para diferenciar bem a travessia do Mar Vermelho e agora a travessia do Rio Jordão. Vamos à leitura do texto bíblico, Josué 3, todo o capítulo, vamos até o versículo 17, e lá para o final do nosso estudo, mensagem, nós vamos ainda pegar alguns versículos do capítulo 4, Josué 3, de 1 a 17. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Josué levantou-se de madrugada e partindo de Sitim, com todos os israelitas chegaram ao Jordão e ficaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento, ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Quem é bom de matemática, não é a ênfase nessa noite, mas considerando-se que o côvado tinha cerca de 45 centímetros, como está aqui na Bíblia século 21, dá para fazer uma conta rápida, né? Essa distância das pessoas com a arca. Enfim, assim sabereis o caminho pelo qual, verso 4, havereis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegardes à beira das águas do Jordão, ali parareis. Então Josué disse aos israelitas, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, desse modo sabereis que o Deus vivo
está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A igreja, só uma menção aqui, quando há essa expressão de Josué, do Deus vivo, isso não aparece de forma fortuita, de graça no texto. Porque os ídolos são mortos, mas o Deus é vivo. A menção que Josué faz a um povo inclinado à idolatria é que eles estavam servindo a um Deus vivo. E que era o Deus vivo que estava os conduzindo para aquele lugar. Então há uma ênfase muito forte nessa expressão. Quando nós lemos rapidamente, é Deus que é vivo. E Ele está no meio de vós. Isso para o povo hebreu é algo muito intenso. E deve ser para nós também. Também deve ser para nós. Verso 11. Atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Aqui nós temos uma outra expressão hebraica com ênfase muito, muito especial. Onde você lê o Senhor de toda a terra, é a mesma expressão encontrada no Salmo 97:5. Lá diz do Senhor de toda a terra, aquele que é dono, soberano, Senhor absoluto. Pisarem as águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes e a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés pisaram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Igreja, voltando os nossos olhos para o começo do texto, algumas palavras, algumas coisas devem ter a nossa atenção. A gente pode querer julgar a atenção para uns detalhes, tudo é muito importante, mas algumas palavras aqui a gente deve ficar mais atento. Por exemplo, no verso 3 aparece a arca da aliança. Quando virdes a arca da aliança. E há uma evidência a ela aqui no texto. Era o tesouro mais sagrado de Israel. A gente tem que ter isso em mente. Era o tesouro mais sagrado de Israel. E nós conhecemos a história, todo mundo aí, frequentador da escola bíblica, era símbolo do quê? Da presença de Deus. Era símbolo do poder de Deus. Então era aquela caixa retangular, a gente já viu desenhos, ilustrações, caixa retangular de ouro, e no tampo havia 2 querubins, anjos. Dentro havia o quê? As tábuas dos 10 mandamentos, o pote com o maná, o cajado de Arão, símbolo de autoridade do sumo sacerdote. E de acordo com a lei daquela época, só os levitas poderiam levar a arca. Ela foi construída no mesmo tempo que o tabernáculo e foi colocada no lugar santíssimo do santuário. Por isso que era um tesouro mais sagrado de Israel, símbolo da presença e do poder de Deus. Pronto. Então nós temos isso já resolvido em nosso texto. E havia algumas regras, né? Aliás, alguém fez a conta da distância? Eu sabia que a gente quer fazer conta. Eu perguntei só por curiosidade, né? Mas 900 metros, então quase 1 quilômetro de distância da arca, por conta da presença de Deus e o que era colocado para eles serem obedientes. Veja o verso 5. Vamos a algumas partes do texto. Qual foi a ordem que Josué deu? Disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E, igreja, esse texto sempre chama a nossa atenção. Aliás, a gente tem muitos têm ele decorado na mente.
santificai-vos. Então, antes de entrar na terra prometida, os israelitas deveriam realizar o que nós chamamos de cerimônia de purificação. E essa cerimônia costumava ser feita antes de um sacrifício. Nós temos que lembrar isso daquela época. A cerimônia costumava ser feita antes de um sacrifício, ou até antes de testemunharem algum grande ato de Deus. E é essa situação aqui. Não está para acontecer um sacrifício, mas estão prestes a testemunhar um grande ato milagroso da parte de Deus. Por isso a necessidade dessa purificação. Igreja, ficar imundo, quando se fala em cerimônia de purificação, entende-se estar imundo. E esse ficar imundo, segundo a lei, o que era? Por exemplo, comer certos alimentos. Aqueles que gostam bastante do Antigo Testamento já sabem bem isso, né? Comer alguns alimentos. Por exemplo, quando a mulher dava à luz, nascia um bebê, havia ficado imunda. Contrair doenças, lembra? Também considerava essa pessoa imunda. Quando se tocava em algum cadáver, também, só o fato de tocar um cadáver, há uma necessidade de purificação. Agora, igreja, essas coisas, por mais que para nós parecem ser um tanto estranhas, esses foram os meios que Deus usou e Deus usava. Ele usava essa variedade de sinais externos sobre a imundícia para ilustrar o resultado do pecado que torna a pessoa imunda. Nós não podemos fugir desse pensamento. Estes meios que o Senhor usou é apenas para ilustrar o resultado do pecado que torna uma pessoa imunda. Então essa cerimônia de purificação que Josué chama a atenção do povo, santificai-vos, essa cerimônia mostrava a importância de se aproximar de Deus com um coração puro e limpo. Tiago fala sobre isso, né? Purificai o vosso coração, as vossas mãos. Lá em Tiago nós encontramos essa mesma ordem, lá no Novo Testamento. Igreja, nós temos uma lição aqui, essa noite, uma lição para mim e para você. Assim como os israelitas, eu e você precisamos do perdão de Deus antes de nos aproximarmos dele. E a pergunta nessa noite para nós é: quantas vezes você tenta se aproximar de Deus com o coração puro? Não é para você pensar no seu irmão agora, não. Nem você. Quantas vezes eu tento me aproximar de Deus com o coração puro? É a ordem que é dada aqui para esse povo. Nós sabemos que um atleta, um esportista, ele precisa de um preparo físico exemplar para chegar no seu objetivo. E como se dedicam para isso? Quanta renúncia! Como ele se abstém de muitos alimentos que com certeza gostaria de comer. Mas ele se prepara. Agora, para nós, há uma pergunta: como nós nos preparamos para nos aproximar de Deus? É uma pergunta para avaliação. E eu olho para o texto e eu faço, dentre três lições que podemos tirar nesta noite. Uma delas, e a primeira delas, a importância de se preparar. Começa com o coração quebrantado. Um coração quebrantado. É preciso se preparar para se chegar a Deus. É preciso. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. A palavra diz isto. Então você pode trazer uma ênfase. Se você tem hábito de riscar sua Bíblia, de marcar verso 5, você pode escrever: é preciso se preparar para se chegar a Deus. É preciso. E tantas vezes nós enganamos a nós mesmos com os nossos pecados, maus hábitos, alguns vícios, e querendo a bênção do Senhor e querendo que Ele, enfim, nos atenda. E a ordem que Josué dá ao povo e dá para todos nós é: santificai-vos.
É um desafio para todos nós. Continuando, igreja, o verso 9. O que diz aqui no texto? Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Do Senhor. Então, olhando para o texto, antes de atravessarem o rio Jordão, Josué reuniu as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Igreja, eu sei que a gente tem que se trabalhar dessa forma. Havia uma expectativa. Quando a gente lê o texto hoje, às vezes nós criamos um abismo de época, de distância, mas aquela expectativa de anos e anos, caminhando rumo à terra prometida, a Canaã, estão agora para chegar nesse local, estão ansiosos por isso, mas Josué chama-os e diz: aproximai-vos de mim e ouvi as palavras do Senhor. Então, o que nós entendemos aqui no verso 9? Josué reuniu as pessoas para ouvirem. Para ouvirem. Havia expectativa, estavam alegres pelo momento tão esperado. Finalmente, depois de sairmos do Egito, os nossos pais, chegamos, não tinham dúvidas, mas Josué fez eles pararem e escutarem. E eu quero trazer uma outra lição para nós nessa noite. Como foi citado já de outras vezes, a nossa vida agitada não quer permitir que eu e você paremos para escutar. Aliás, hoje de manhã o pastor Paulo trouxe uma reflexão sobre oração, e aquelas frases daqueles pensadores, teólogos, foram frases muito fortes. E tem aquela em especial sobre as nossas ocupações e negócios, e aquela frase mexeu comigo, talvez com muitos aqui. Como aquilo foi intenso para todos nós. E o texto aqui também está falando isso. A vida agitada faz com que a gente não pare para escutar. Mas precisamos ouvir o que Deus tem a dizer, pois as palavras dele é o mais importante para nós. São as coisas mais importantes. São as palavras mais importantes para si. Numa avaliação, é preciso parar para ouvir o Senhor. E às vezes, igreja, nós nos cansamos. E talvez eu e você até desanimamos de algumas coisas. E sabe por que não desistimos? Porque Deus nos mantém de pé. É o próprio Senhor que nos mantém de pé. Enquanto o nosso próprio cansaço e as pressões tendem parece que a querer sufocar, a nos levar em terra, a desistir, Deus levanta. E através da Bíblia, de um hino, de um cântico, uma oração, uma amizade, uma ajuda, Deus nos dá um novo ânimo. Igreja, você tá cansado, desanimado? Sente-se, ouça o Senhor. Aproxime-se dele, ouça as palavras do Senhor. E peça para ele lhe dar um novo ânimo. Talvez precisamos disso. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu preciso do ânimo que vem da parte do Senhor. Eu quero ouvir. Quando tudo à volta estiver agitado, eu quero permanecer no centro da tua vontade e ouvir o que o Senhor tem a me ensinar. A igreja, uma segunda lição. A primeira dessa é que a primeira lição que nós tivemos aqui para se chegar a Deus é preciso preparo, santificação. E a segunda lição é preciso ouvir o que Deus tem a nos ensinar. Na caminhada cristã é preciso ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Ouvir mais, talvez falar menos, ouvir o Senhor. E finalmente os versos 13, 14 e 15, que nós já lemos, essa ansiedade do povo para entrar na terra prometida. Estavam ansiosos para chegarem lá, para conquistar, para viver de uma forma pacífica. Era o sonho deles. Eles queriam finalmente aquilo que Deuteronômio chama de tempo de descanso. E o que era um tempo de descanso? Fronteiras seguras, paz com os países vizinhos,
sem ameaças à própria vida, o bem-estar de todos dentro do país. Aliás, é o que nós desejamos como nação. Eles também queriam isso naquela circunstância. Mas havia um desafio grande ainda. Primeiro eles tinham que cruzar as águas fundas do Rio Jordão. Esse era um grande desafio à frente. E para que isso acontecesse, a palavra diz que os sacerdotes deveriam pisar as águas. Nós lemos no texto. Os sacerdotes deveriam pisar as águas. Eu faço uma pergunta aqui, mas pergunta de quem? A gente, quando lê o texto, a gente faz algumas perguntas meio que em silêncio, né? E se, sabe essa parte? É perigosa às vezes essa pergunta, né? E se os sacerdotes tivessem ficado com medo de dar o primeiro passo? Igreja, até que eles chegassem os pés às águas, não tinha nada separado ainda. O rio ainda estava lá, no seu volume. A ordem foi: pise as águas. Pise as águas. Igreja, com frequência, Deus não provê qualquer solução para os nossos problemas, até que confiemos nele e demos o primeiro passo sabendo que ele vai adiante. Uma lição para nós nessa noite, talvez a terceira e última lição. Quais são os rios, os obstáculos na minha vida, na sua vida? O que está à nossa frente? Talvez a nossa vontade, às vezes, é poder... Me perdoem a expressão, mas me entendam, por favor. Era puxar Deus do alto dos céus e colocar à nossa frente e falar: Senhor, vai, assim fica mais fácil. Já resolve à minha frente. Mas a ordem era que eles pisassem as águas. Eles pisassem. A terceira lição que eu olho para esse texto, antes do povo conquistar a terra prometida, é que é preciso molhar os pés. Muitas vezes vai ser preciso molhar os pés. Não é correr dos problemas, não é se desesperar, mas molhar os pés, mas obedecer a Ele. E talvez o Senhor tenha bênçãos espirituais reservadas para a minha vida e para a sua vida quando nós resolvemos molhar os pés. Ir à frente, enfrentar, confiando nele, nas palavras. Lembra a história da pesca maravilhosa? Trabalharam a noite toda. Chegaram, o texto bíblico diz que estavam lá lavando as redes. E eu não sei se, acho que nós não temos aqui nenhum pescador de profissão, mas é você voltar da colheita sem nada. Há um desânimo. Como talvez os nossos irmãos que cultivam e tantas vezes não conseguem colher o resultado da colheita, porque ou perdeu com muita chuva, ou faltou a chuva, ou não germinou, enfim. Ninguém festeja com isso. Não há uma tristeza. Houve investimento, como eles, aqueles da pesca maravilhosa. Mas o que fez diferença ali é que Pedro ouviu a voz de Jesus. Vai para a parte mais funda do lago. E talvez a gente falaria assim: mas Senhor, acabei de voltar, estou cansado, trabalhando a noite inteira. Pedro não murmurou. Ele diz o seguinte, algo que nos chama a atenção: Senhor, sob as tuas palavras eu lançarei a rede. E qual foi a história? Que o barco ficou cheio, quase indo a pique. Os barcos que estavam do lado viram a aflição e foram socorrer para dividir o peixe, para tirar. Então, igreja, naquela situação lá com Pedro, aqui no Antigo Testamento, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer ao Senhor. Em obediência, talvez para ver mudanças dentro da nossa casa. Nós temos um contexto de tantos adolescentes que vêm de lares aí que precisam da ação do Senhor sobre a vida dos pais. Talvez o Senhor está dizendo: me obedeça. Molhe os pés na água. Testemunhe de Cristo. Ore. Ore se levantando. Ore quando vai dormir.
cante um cântico, semeie a palavra do Senhor testemunhando. Eu creio que essas são formas de molhar os pés para aqueles que precisam conhecer do temor ao Senhor ainda. Não só pedindo por um milagre, mas, Senhor, que eu aprenda dentro do meu contexto o que é molhar os pés. E que eu seja obediente ao Senhor. Finalizando, igreja, Josué 4, nós temos um resultado. Não lemos ainda, Josué 4, de 1 a 7. A sequência, na verdade, né? Josué 4, de 1 a 7. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai ali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam estas pedras? Direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. Que eu e você possamos orar nessa noite. Senhor, faça a minha vida valer a pena, mas a vida espiritual. E se alguém perguntar: o que significam essas pedras? Na nossa vida, nossas experiências, talvez particulares, individuais perante o Senhor. O que significam essas pedras? Que eu e você possamos dizer, com as nossas experiências com o Senhor: essas são pedras usadas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A cruz é o nosso referencial. Lá no Antigo Testamento tinham esses episódios de pedras. Mas se alguém perguntar para nós o que é a cruz de Cristo? A cruz, na minha vida, é usada para a honra e glória do Senhor. O que significa? Mediante as lutas que temos enfrentado, as dificuldades, o Senhor está nos despertando para estas lições nesta noite. Eu preciso me preparar para me aproximar do Senhor. Santificai-vos. Eu preciso ouvir o que Deus está me ensinar. Parar, às vezes parar mesmo, para ouvir o que o Senhor tem para me ensinar. E por último, talvez eu preciso molhar os pés. O Senhor está dizendo: vai, me obedeça, molhe os pés. E no final teremos uma história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos. E quando eles contarem o que significam essas pedras, o que significa esse episódio na sua vida, essa história. Essa história significa a ação do Senhor, usadas para a honra e glória do meu Salvador e Salvador, do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos colocar perante Deus em oração. Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra que vem do Senhor para nós. Não por voz humana, mas através da ação do Espírito. E clamamos ao Senhor para que possamos ser servos obedientes a Ti. Ó Deus, ajuda-nos a nos quebrantar perante a presença do Senhor, a nos preparar, ó Deus, para buscá-lo em espírito e em verdade. E, ó Deus, que tenhamos um coração santificado, purificado, limpo, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, nossas hipocrisias. Tantas vezes tentando viver agradando o mundo, agradando ao Senhor, oscilando. Livra-nos das oscilações. Então somente que sejamos do Senhor, firmes em Ti,
Abençoa esta igreja, a juventude, adultos, todos nós, não oscilantes, mas firmes na palavra do Senhor, ó Deus, nos despertando para essa vida separada e santificada, ó Deus, e que possamos reaprender a ouvir o Senhor. Em meio às correrias da vida, às nossas atividades, perdoa-nos por nossas negligências, ó Deus. Mas dá-nos sensibilidade a parar e ouvir a Tua voz. Para que um dia possamos contar aos nossos filhos, aos nossos netos, que as pedras ajuntadas são para a honra e glória do Senhor. Os marcos em nossa vida, as histórias da presença do Senhor são para a Tua honra e para a Tua glória. Sensibiliza a Tua igreja. Precisamos de Ti. Eu oro pedindo, agradecido, em nome de Cristo Jesus.